Olá, meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Como é bom nos encontrarmos novamente, embora seja virtual, mas é com grande alegria que eu me chego até a presença de vocês para transmitir mais um pouco da palavra do Senhor através da lição 9 da nossa revista Estudando sobre Apocalipse. Hoje é a lição 9 e o texto básico está lá em Apocalipse 13, que vai falar das duas bestas. Mas antes de iniciarmos, vamos buscar Deus em oração. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor Deus, porque de ti tem procedido todas as bênçãos que recebemos, ó Pai. A bênção da vida, a bênção da saúde, a bênção da salvação, a bênção do suprimento, a bênção da tua misericórdia, ó Pai. São todos os motivos que temos para te louvar e te agradecer, Senhor Deus. Assim como também te agradecer pela bênção desta manhã de estudarmos a tua palavra, dessa liberdade que temos, Senhor Deus. Que seja um momento agradável de elevo espiritual para cada um de nós, que cada vez mais possamos estar buscando a Ti, para que tenhamos uma vida santificada, Senhor Deus. E acima de tudo, ó Pai, que ela seja obediente à Tua palavra, Pai. Venha nos abençoar, ó Pai. Seja com cada professor, com cada aluno nesta manhã de estudo da Tua palavra, na escola bíblica dominical. Que a Tua bênção nos reveste e fala aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre as duas bestas desta manhã. As duas bestas são os agentes que nós vamos ver mais para frente do Satanás, do diabo, do dragão. E nós precisamos aprender, precisamos estudar, porque não sabemos o dia de amanhã, então nós temos que estar preparados espiritualmente para tudo que vier. Confiamos em Deus. Nós somos fracos, somos imperfeitos e carecemos da misericórdia de Deus. Porque a vida cristã é dinâmica e impõe lutas constantes na nossa vida. Às vezes, sem conta, somos desafiados a conviver com provações, aflições, tentações, pois seguir a Cristo fielmente, eu disse fielmente, não é tarefa simples. Travamos lutas espirituais que devem ser enfrentadas com armas espirituais, como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios 6, 10 a 12. E eu acho esse versículo chave para nos fortalecer e nos prepararmos para o dia de amanhã, para o momento seguinte da nossa vida. E ela vai nos falar, lá em Efésios, assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta é a palavra que Paulo nos ensina para sermos firmes, fortalecidos no Senhor. O estudo dessa manhã do livro de Apocalipse, nós temos que voltar lá para o capítulo 12 da lição do domingo passado, quando fala do dragão. O dragão nada mais é do que o diabo, né? Isso tem que ficar bem gravado na nossa mente. E no último versículo do capítulo 12, diz que o dragão se põe em pé sobre a areia e do mar.
E é precisamente do mar e da terra, entre os quais o dragão está, que surgem as duas bestas referidas no capítulo 13. Então nós temos que ter sempre em mente, como já falei, o dragão sempre é o diabo. E as bestas que vão surgir no estudo agora são outros poderes dos quais o dragão se serve, ou através do quais o dragão vai agir. Ele não age sozinho, como ele tem agido neste mundo, né? Satanás, embora derrotado, como nós vimos lá no capítulo 12, ainda recebe permissão para perseguir a igreja com sua fúria. O Apocalipse é uma carta enigmática com símbolos e figuras que precisam ser decifradas. E neste tudo veremos duas bestas que emergem do mar e da terra. A do mar, ela procede com o poder político, e da terra procede com a corrupção do poder espiritual. Porque o dragão sempre quis imitar a Deus. E numa tentativa de imitar a Deus, a besta surge da terra, o anticristo, para tentar imitar a Jesus Cristo. Então o capítulo 13 mostra-nos os agentes, o instrumento, ou as armas que o dragão usa em seus ataques contra a igreja. As duas bestas são descritas em Apocalipse. A primeira é um monstro de indizível horror, tem uma aparência horrorosa. E a segunda tem uma aparência inofensiva, e por isso é vista como menos perigosa do que a primeira. É vista como menos perigosa que a primeira. Engano. Então a primeira vai emergir do mar e a segunda da terra. A primeira é a mão de Satanás e a segunda é a mente do diabo. Então não tem nada de ofensivo aí, né? A primeira vai representar o poder perseguidor de Satanás, operando no meio das nações deste mundo e de seus governantes, enquanto a segunda simboliza as religiões falsas e filosofias deste mundo. Ambas as bestas fazem oposição à igreja ao longo de todo o tempo da dispersação. A primeira besta é um monstro, no qual o dragão concedeu poder e autoridade a ela. João, narrando, quando ele olhou e vendo a besta emergir, observa que uma das 7 cabeças da primeira, que emerge no ar, parece ter sido ferida mortalmente e depois curada. E essa besta que recebeu poder e autoridade do diabo, vai fazer uso dessa cura seduzindo o povo durante a dispensação. O povo estará desesperado e a besta vai fazer uso, então, foi curada e vai trazer o povo para o seu lado. E o mundo, maravilhado com isso, segue a besta em espírito de adoração e culto, e dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Ao cultuar a besta, os homens prestam culto ao dragão, ao diabo. A besta então começa a falar, ela profere palavras de ostentação e blasfêmias, isso por 42 meses, durante toda a dispensação. E essas blasfêmias são dirigidas contra Deus e contra os que habitam no seu tabernáculo celeste. No capítulo 14, 8, um terceiro agente é mencionado, isto é, a Babilônia da grande meretriz. Agora, no total, são 3 agentes do dragão em ação contra a igreja, tentando seduzir os cristãos. A besta vai trabalhar juntamente com a prostituta,
um poder espiritual que trabalha para destruir o evangelho e desviar as pessoas da verdade. A prostituta mistura o cristianismo com o mundo e anuncia que as pessoas podem viver ao mesmo tempo, tanto para Deus como para si mesmo. E eu acho que nós estamos vivendo esse tempo já. Será que não? Eu acho que sim. Isso representa todas as falsas igrejas do mundo, e a relação entre a besta e a prostituta é mutuamente de benefício, mas também eles se odeiam, né? A prostituta dá aos povos do mundo uma religião agradável e ajuda a acalmá-los e mantê-los na linha. Em troca, a besta dá dinheiro à prostituta e apoio ao seu governo. O capítulo 13 e 14 confrontam duas grandes questões. O capítulo 13 retrata a atuação do diabo por meio de poderes terrestres para exigir a nossa adoração. O capítulo 14 apresenta o convite de Deus para que adoremos só a Ele. Então a questão correlata dos dois, tanto no 13 como no 14, é quem honrará a Deus com total lealdade, mesmo diante da morte, de ameaça da morte. Então o propósito é chamar a atenção de todos para a importância de descobrir a verdade e de submeter-se ao Senhor, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar certos que os nossos nomes se encontram no livro da vida. A descrição do Apocalipse 13:1 vai falar, João relata lá, e vi emergir do mar uma besta. O que significa isso, emergir do mar? Quando ele emerge do mar, a besta, as águas vai borbulhar. Então as águas do mar são as multidões, as nações e os povos na sua turbulência político-social. Apocalipse 17:5 fala isso. As águas são o símbolo das nações não regeneradas em sua agitação. Isaías 57:20. Antes do levantamento do anticristo, o mundo estará em desespero, num beco sem saída, num caos total. No tempo da dispensação. E isso vai nos levar a alguns momentos. Ele vai se levantar num contexto de grandes agitações, de terremotos, epidemias e outras que tais. Ele vai aparecer num momento de grande convulsão. Será um tempo de guerra, rumores de guerras, onde os reinos se levantarão contra os reinos. Então, a terra será um campo de guerra. E ele também surgirá num tempo de profunda inquietação religiosa. Ele vai brotar no ventre da grande apostasia. Os homens obedecerão os sinais dos demônios. Os falsos mestres, os falsos cristos estarão sendo recebidos com entusiasmo. E nesse tempo haverá duas igrejas, a apóstata e a fiel. Ele vai surgir oferecendo soluções aos problemas mundiais. O mundo será seduzido pelo seu poder. Os homens estarão dizendo paz, paz, quando lhe sobrevirá a repentina destruição. Então o mundo está pronto para endeusar qualquer César que consiga dar à sociedade caótica a unidade e paz. A confusão, o caos será tão grande que aquele que anunciar a paz, o povo vai adorar. E ele surgirá num tempo de profunda desatenção à voz do juízo de Deus. Mateus 24, 37 a 39. Ele surgirá num tempo de profunda desatenção à voz do juízo de Deus. E isso está acontecendo conosco também hoje. Será que estamos dando
atenção, ouvidos à voz do juízo de Deus? Estamos levando a sério isso? E esse tempo será como nos dias de Noé. Noé trabalhava, obedecendo a ordem de Deus, confiando na ordem de Deus, enquanto o povo se regozijava, zombava, e o final. Sobraram 8 pessoas. Só o que estava na arca, o resto pereceu todos. A besta e o anticristo, eles trabalham em estreita colaboração. Com o anticristo, que é o animal da terra, Apocalipse 13, de 11 e 12, né? O anticristo detém a autoridade da besta e seu objetivo é fazer com que todos os povos da terra adorem a besta. Ambos os espíritos estão trabalhando no nosso tempo presente. 1 João 2,18 está falando sobre o anticristo. E ele tem trabalhado atualmente hoje. No entanto, nenhum deles atingiu a força plena, porque a noiva de Cristo está trabalhando na terra e vai limitar o desenvolvimento do servo de Satanás pelas orações. A besta da terra. A segunda besta saiu da terra. Esta besta produziu grandes sinais para fazer os homens adorarem a primeira besta. Então a segunda, ela vem atrair o homem, seduzir o homem, o povo de Deus, para adorarem a besta, a primeira besta, e receber o poder e a autoridade do diabo. Então a besta da terra ilustra a segunda arma que o diabo usa para tentar conquistar os cristãos com a falsa religião. Observa uma coisa, como é que é a figura da segunda besta? Ela emergiu imitando o Cristo, um cordeiro. Só que um cordeiro que fala como um dragão, né? Porque Satanás é o mestre do disfarce. Você vê lá em 2 Coríntios 11, 13 e 15, vai falar muito sobre isso aí. E ele procura constantemente falsificar as verdades de Deus. Assim como os que são de Cristo são selados, são marcados, Apocalipse 7, 3, assim também são marcados os que são do anticristo e do dragão. Se a marca de Cristo se expressa na sua vida através do temor, da fé e adoração a Deus, assim também a marca da besta se expressa com a vida debaixo da sua influência. Efésios 2, de 1 a 3. Em vários momentos da história, assim como nos dias de hoje, em alguns países, os cristãos não têm acesso fácil ao comércio e ao alimento, pois eles se negam a adorar os deuses de suas culturas. Apocalipse 2, 18. Nisto podemos notar o que acontece com a igreja, principalmente com as igrejas perseguidas. Eles não podem nem adquirir alimento, os cristãos. Já não pode adorar a Deus, não pode ler a Bíblia, não pode se reunir e também são barrados com empregos e também pelo alimento. O anticristo será apoiado pela segunda besta, o falso profeta, Apocalipse 13, 11 a 18, 16, 13 e 19, 20. Então a segunda besta seduzirá o mundo inteiro a adorar a primeira besta. Se a primeira besta é o braço de Satanás, a segunda é a mente de Satanás, né? Ela e o falso profeta. A primeira besta age no campo político, a segunda no campo religioso. O falso profeta vai preparar o terreno para o anticristo e vai preparar o mundo para adorá-lo. A primeira besta será conhecida pelo seu poder, conquistador pela força, no versículo 4, 13, 4. A segunda besta será conhecida pelo seu poder sobrenatural de fazer grandes milagres.
grandes milagres para atrair o povo a adorarem a primeira besta, adorarem o diabo. O anticristo, no seu cumprimento profético, foram os governos anticristãos e totalitários ao longo dos séculos que perseguem a igreja, assim como o falso profeta simboliza as religiões e as filosofias falsas deste mundo, e desviaram os homens de Deus para adorar o anticristo e o dragão. Ambas as bestas se opõem à igreja durante toda a dispensação. Mas o anticristo tem um tempo limitado. Versículo 13 e 5. Visto que ele pode matar os santos, mas não vencê-los. Os verdadeiros crentes preferirão a morte do que a apostasias. Vão vencer assim a besta. E lá no 19 e 20 fala que ele será lançado no lago do fogo. Eles não temem aquele que só pode matar o corpo. A besta pode matar o corpo, mas não pode matar a alma nossa. O anticristo também não pode fazer nada contra Deus e contra os remidos na glória, a não ser falar mal. Quando o seu tempo acabar, ele será lançado no lago do fogo, no enxofre. Embora o dragão seja grande, vermelho, sedutor, temido, ele será derrotado. A vitória está assegurada. Então caminhamos não para um fim trágico ou incerto, caminhamos para a consumação gloriosa de Cristo e da sua noiva. Agora, a vida cristã ela é dinâmica, como eu já falei, ela não pode ser estática, não tem como se acomodar, pois somos sempre desafiados a viver com provações em nossa jornada. Seguir fielmente Cristo não é tarefa fácil, mas temos certeza da vitória final em Cristo Jesus. E o anticristo não nos deverá amedrontar, nem pode tirar nossa salvação em Cristo. Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, segundo Tessalonicenses 2:8. Ele será quebrado sem esforço de mãos humanas, lá Daniel 8:25. Jesus vai tirar o domínio do anticristo para destruir e consumir até o final. O anticristo será lançado no lago do fogo, que arde com enxofre, Apocalipse 19:20. Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A igreja selada por Deus, Apocalipse 9:4, preferirá a morte do que a apostasia. Assim vencerá o dragão e o anticristo, Apocalipse 12:11. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida não adorarão o anticristo. Eles reinarão com Cristo para sempre. Então a nossa fé tem que ser suficientemente forte para evitarmos a blasfêmia contra Deus e o sistema de tirania que logo encherá a terra. Ela já está se enchendo a terra, mas na época da dispensação será muito. Quem é o verdadeiro inimigo? Nós somos advertidos. O diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Satanás quer desesperadamente vencer os cristãos. Mas por causa do sacrifício de Jesus, ele não pode mais acusá-lo de pecado. Assim sendo, agora ele só pode perseguir, enganar, seduzir. Para fazer isso, ele convoca todos os seus aliados possíveis. Então, muita gente fica preocupada com o inimigo, que termina de promover a ideia de que um Cristo enfraquecido pela concorrência das forças do mal. Mas nós devemos ter a convicção que Deus tem o controle e o domínio de todas as coisas. Ele é o único Senhor. O dragão e as bestas serão exterminados definitivamente. Portanto, não há o que temer, pois a vitória do Senhor é certa. Aleluia, aleluia. Bem, meus irmãos, esse capítulo tem muita coisa para se falar.
Mas foi um resumo. Espero que tenha trazido luz para vocês de como nós devemos estar preparados na nossa jornada. Porque nós travamos aqui as nossas lutas espirituais. E nós devemos estar armados com as armaduras de Deus. Fiquem com Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nos encontraremos no próximo domingo. Grande abraço virtual a vocês, meus irmãos. Fiquem na paz de Deus. Amém.